bem, pessoal do segundo ano? Estamos de volta aí para as nossas aulas. Agora é a vez de matemática. Peço para vocês pegarem a frente 2 nos módulos 8 e 9. Só para explicar, o módulo 7, que fala sobre congruência de triângulos, tem uma série de situações que a gente tem que trabalhar, como que se prova que dois triângulos são congruentes. Eu preciso de estar na aula com a participação de vocês, portanto a gente vai deixar esse módulo um pouco de lado, a gente voltar quando as nossas aulas normais tiverem voltado também. Então vamos lá, vocês peguem aí a apostila na parte dos módulos 8 e 9, esses módulos estão agrupados, o assunto a partir de agora é polígono, e é uma parte muito importante da geometria, a parte essa que é muito aplicável, tem fórmulas para a gente poder fazer cálculo relativo a número de lados, soma de ângulo interno, soma de ângulo externo, número de diagonais e uma série de definições para a gente fazer também. Só para deixar claro antes da gente começar, nesse vídeo a gente vai ter um pouco das explicações, os exercícios também relativos ao módulo 8, depois eu vou fazer mais um vídeo com os módulos, os exercícios do módulo 9, ok? Então vamos lá. A princípio, não é uma matéria extremamente nova, porque no ensino fundamental vocês têm contato com isso também. Acontece que agora, mais do que lá, você tem que dominar as definições e as relações. A primeira definição é com relação à formação da palavra, né? A etimologia da palavra polígono está querendo te passar duas informações. Você vai trabalhar com poli, que significa vários. No nosso caso, o vários vai ser representado pela letra N minúscula, que necessariamente N minúsculo para nós, galera, representa número de lados, número de vértices, número de ângulo interno, número de ângulos externos também. Tudo na mesma quantidade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E gono quer dizer algo com linha lateral, linha de lado. Então a palavra polígono significa vários lados e é isso que a gente vai analisar. Para nós esse N vai ser muito importante, que inclusive vai servir para classificar o polígono. Se você puder olhar aí, por exemplo, na página 76, tem uma diferença entre o polígono, a região poligonal, né? O polígono é o traçado, a região poligonal é a parte interna, região poligonal, por exemplo, é medida em área. E tem uma tabelinha aí também que fala sobre a nomenclatura de polígono, que não é tão difícil, é só você prestar atenção que o prefixo do nome indica o número de lados e todos eles vão terminar com a questão do gônus, que é a indicativo de lado. Então, assim, um polígono vai ser formado do seu nome pela parte que indica o número de lados e a terminação gônus. Então, pentágono, o penta quer dizer 5, pentágono, portanto, é um polígono de 5 lados, só para exemplificar. E no nosso caso, os polígonos mais importantes são aqueles que têm ângulos internos com as mesmas medidas e lados com as mesmas medidas, são chamados polígonos regulares. Não esquece disso, falou no exercício que o polígono é regular, você vai lembrar que é equilátero, ou seja, todos os lados têm as mesmas medidas, e equiângulo, com todos os ângulos também com as mesmas medidas. Aliás, sempre num vértice de um polígono, a exemplo do que acontecia nos triângulos também, você tem um ângulo interno e o ângulo externo, e os dois somam 180, não vamos esquecer disso. Só que, em relação ao polígono que é regular, você também tem que lembrar, por exemplo, que cada ângulo externo, como ele tem uma medida fixa, e todos eles são congruentes, você vai pegar 360 graus, que é sempre a soma dos ângulos internos. Teve um outro vídeo aí que eu avisei vocês que a gente ia usar essa relação. Então, vamos lá, vamos lembrar. Para qualquer figura, 360 graus, sendo a figura convexa, 360 graus é a soma dos ângulos externos. Se você pegar 360 e dividir por quantos ângulos são, obviamente você vai achar o valor de um deles. E o ângulo interno para o polígono regular também é uma constante, né? Todos os ângulos vão ter as mesmas medidas. Só que aí você vai ter que pegar a soma dos ângulos internos, que a gente consegue calcular por essa fórmula aqui, e dividir por quantos são. A soma dos ângulos internos, por exemplo, ela trabalha com uma ideia de que, dentro de uma figura convexa, escolhendo algumas das diagonais, quantos triângulos que não se intersectam que você consegue resolver, porque 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo,
N-2 é a quantidade de triângulos que você consegue formar em cada figura. Ou seja, usando essa fórmula, você acaba descobrindo qual que é a soma dos ângulos internos de tal figura. Por fim, diagonal é o segmento que vai unir dois vértices que não são consecutivos, né? Dois vértices consecutivos unidos formam o lado do polígono. Dois vértices não consecutivos unidos formam a diagonal. Na verdade, para polígonos, essa parte que a gente está aqui, pessoal, vocês têm que saber calcular quantas diagonais a partir do número de lados e vice-versa. Então, N é o número de lados, D é o número de diagonais, essa formulazinha a gente vai usar. Aliás, o primeiro exercício já pode olhar aí, o exercício na página 78, por favor. O exercício número 1, simplesinho, só de aplicar a fórmula. Ele pergunta, um polígono que possui exatamente 35 diagonais, na verdade, vai ter quantos lados? Ou assim, descobrindo o número de lados, você consegue descobrir qual é o polígono. Essa é a fórmula do número de diagonais. Isso a gente tem que assimilar bem, tem que estar bem memorizado. Onde N é o número de lados e D é o número de diagonais. O que eu acabei fazendo? Se 35 é o número de diagonais, eu substituo D por 35, faço o distributivo aqui no parênteses e multiplico por cruzado. Isolando, eu chego numa equação do segundo grau. Eu posso fazer por Bhaskara ou soma e produto, descobrindo um valor para N igual a menos 7 e um valor igual a 10. 10 é a nossa resposta, porque o número de lados não pode ser um número negativo, obviamente. Esse polígono é o decágono, a resposta é a letra C. Beleza? O exercício número 2, ele também relaciona o número de lados com o número de diagonais, só que ele fala assim que o triplo do número de lados, ou o triplo do número de vértices, lembrando que lado, vértice, ângulo interno, ângulo externo, são todos na mesma quantidade, é o N. O triplo disso é igual ao número de diagonais. Isso é uma informação que o exercício deu, essa daqui é a fórmula que a gente sabe. Substituindo D por 3N, eu posso cortar o N aqui, ó, fica uma expressão desse tipo, multiplico cruzado, faço o isolamento do N, descubro que ele vale 9, portanto é o N-ágono. Lembra da questão da nomenclatura? Na é o prefixo para 9, e gono só para mostrar que tem lados. Então N-ágono significa 9 lados, a resposta é a letra A. Beleza? O exercício número 3, um pouquinho mais elaborado, ele diz o seguinte, que um ângulo externo de um polígono que é regular mede 15 graus. Opa, o polígono que é regular, todos esses ângulos externos, todos os N ângulos internos que ele tem vão valer 15. Lembrando que o ângulo externo é 360 dividido por N, e portanto o ângulo externo é 15, eu vou conseguir achar o N aqui valendo 24, multiplicando cruzado e isolando. É um polígono de 24 lados. Aliás, quando o polígono tem 21 ou mais lados, a gente não tem nome específico. Você vai falar polígono de 21 lados. Esse aqui, polígono de 24 lados. Então, sabendo o ângulo externo, dividindo 360 pelo valor do ângulo externo, já que ele é regular, todos têm a mesma medida, eu descubro qual que é o valor do lado, ou quantos lados ele tem. No caso, 24 lados, eu pego a mesma fórmula que eu estava usando aqui para a questão da diagonal, porque o exercício está perguntando quantas diagonais, substituo o N por 24, resolvo, achei 252 diagonais, certo? O exercício número 4, ele fala que o ângulo interno de um polígono regular é o triplo do ângulo externo. Isso aqui em azul, pessoal, é a informação do exercício. Só que na junção, na formação do lado, você tem que lembrar que o ângulo interno e o ângulo externo, eles são consecutivos dessa forma e juntos somam 180. Então, em qualquer vértice, o ângulo interno mais o ângulo externo é 180. Isso é uma informação que o exercício deu, isso é uma informação que a gente tem que saber. Fazendo a substituição, ó, o ângulo interno chamando de 3 ângulo externo, na soma ficam 4, e 180 por 4 dá 45. Olha só, eu acabo de mudar a informação que é a seguinte. Eu tenho um polígono regular, cujo ângulo externo vale 45. Todos os ângulos externos valem 45 e eles somam 360, não vamos esquecer. Daí, se você dividir o 360 por 45, você vai achar 8 lados. Octo é o prefixo para 8, então ele é um octógono. Beleza? Agora, o número 5, que é um exercício do Enem, ele coloca uma questão interessante, que é você levar em consideração quantos lados que o polígono regular tem e quantos outros polígonos regulares que você consegue colocar ao redor dele, desde que sejam polígonos
como o próprio enunciado fala, regulares e desde que sejam o mesmo tipo. Então, por exemplo, você tem aí uma figura que mostra um quadrado, que é um polígono regular, cercado por 4 hexágonos regulares e congruentes entre si. Beleza? Então, assim, a questão é a gente trabalhar com um ângulo interno. Ele está pedindo para a gente partir de um polígono que tenha 10 lados. Presta bem atenção. O polígono que tem 10 lados, usando essa relação aqui, chamando N de 10, eu consigo descobrir que a soma dos ângulos internos é 1440. Já que todos os ângulos internos valem o mesmo tanto, eu divido 1440 por quantos são, por 10, cada ângulo interno desse polígono do meio, que vai ficar, esse polígono de 10 lados que vai ficar no meio da figura, ele tem 144 graus de ângulo interno. Agora, eu preciso que vocês entendam que na junção da figura, você pode olhar em qualquer vértice de junção aí, como se você imaginasse, no vértice de junção, aqui tem um ângulo de 144. E desse lado aqui, por exemplo, ó, na hora de juntar as duas figuras, a gente vai ter 2 ângulos, que são os ângulos internos da nova figura que eu vou colocar, e como são figuras idênticas, os ângulos valem alfa, e essa volta aqui tem que dar 360. Então, quer dizer, 2 alfa mais o ângulo interno da figura que eu acabei de achar tem que dar 360. Só que o ângulo que eu achei vale 144. Se eu fizer o isolamento passando 2 dividindo, ó, acabei de descobrir que o ângulo interno da figura adicional é 108. Agora, se o ângulo interno da figura adicional é 108, o externo dela, lembrando que tem que dar 180 a soma, o ângulo externo dela é 72. Se eu lembrar que essa figura que eu estou colocando também em volta, além de todas serem congruentes, ela também é uma figura regular, os ângulos externos têm a mesma medida. E aí eu posso usar essa relação aqui, ó, que já é a 4ª vez que eu estou usando, para poder descobrir o valor do n a partir do ângulo externo. Se o ângulo externo vale 72, fazendo a divisão, eu acabo de descobrir que o n vai valer 5. Ou seja, se eu pegar um decágono, que é uma figura de 10 lados, eu consigo cercar por 10 pentágonos regulares ao redor desse decágono. A resposta é a letra C. Essa questão é muito interessante. Dá uma lida nela no enunciado para você entender melhor ainda a resolução. É uma questão do Enem. Próximo vídeo, módulo 9 dos exercícios.